Vamos continuar com a nossa aula de História do Ceará, capítulo 2, continuação da História do Ceará. Continuamos a partir do comércio do charque. O comércio do charque foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século XVIII e XIX. Com ele passou a existir uma clara divisão do trabalho entre as regiões do estado. No litoral se encontravam charqueadas e no sertão área para criação de gado bovino. Charqueadas no litoral. Charqueadas no litoral e a criação do gado bovino no sertão. O charque também permitiu o enriquecimento de proprietários de terras e de comerciantes, bem como o surgimento de um pequeno mercado interno local. Durante o auge do comércio do charque, a principal cidade cearense foi Aracati, de onde eram exportados, mas também floresceram outros centros regionais. Vamos destacar aqui Aracati. Surgiram também outros centros regionais, como Sobral, Icó, Acaraú, Granja, e Camuçu. A Era do Charque finda-se depois da seca de 1790 até 93. Secas de 1990 até 1793. A Era do Charque chegou ao fim depois da seca de 1790 a 1793, seca que devasta um estado e impossibilita a continuação da pecuária cearense. Com esse evento, a produção do charque mudou-se para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, a Era do Charque na região aqui do Ceará, na seca de 1790 a 1793, ficou impossibilitada a continuação da pecuária cearense. Com esse evento, a produção de charque mudou-se para o Rio Grande do Sul. Lembrando que esse assunto da charque vamos estar explorando em outras aulas lá na frente, no capítulo especial sobre a charque. Outras cidades nasceram a partir do aldeamento indígena, onde os nativos eram confinados sob controle de jesuítas, responsáveis por sua catequização e aculturação. Esse foi o caso de cidades como Caucaia. Então, assim, vamos citar algumas cidades que receberam o controle dos jesuítas.
Outras cidades, né, nasceram a partir do aldeamento indígena. Nativos eram confinados sob controle dos jesuítas, responsáveis por sua catequização e cultura. É o caso de cidades, né, cidades importantes. Caso de cidades importantes como Caucaia, Crato, Pacajus, Messejana e Parangaba. As cidades foram Caucaia, outrora chamada de Soure, né? Crato, Pacajus, Messejana e Parangaba. As duas últimas atuais bairros de Fortaleza. Messejana e Parangaba, bairros de Fortaleza. Os indígenas cearenses foram em sua maior parte massacrados, embora tenham resistido até os dias de hoje. Um dos maiores exemplos de sua resistência foi a Guerra dos Bárbaros. A resistência do índio cearense, vamos estar colocando aqui no exemplo. A resistência do índio cearense, vamos colocar aqui como exemplo. Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros, na qual indígenas de diversas tribos se uniram para lutar contra os conquistadores portugueses, resistindo bravamente durante quase 50 anos. Quase 50 anos. Vamos estar citando aqui as tribos indígenas: Cariri, Janduim, Baiacu, Icó, Anacê, Uanassé, Quixelô, no texto de um questionamento poderá muito bem perguntar se uma dessas tribos participou da Guerra dos Bárbaros. Também é uma das questões que poderá acontecer, né? Então nós tivemos Jaguaribara, outro nome, Jaguaribara,
Canindé, Canindé, Tremembé, Tremembé, Acreú, etc. Lembrando que essa guerra dos bárbaros, os índios se uniram para lutar contra os conquistadores portugueses, resistindo durante quase 50 anos. O Ceará torna-se administrativo independente de Pernambuco em 1799. Ceará independe de Pernambuco em 1799. Bem, o Ceará torna-se administrativo independente de Pernambuco em 1799. Nas décadas anteriores, o cultivo do algodão começou a despontar como importante atividade econômica, gerando um período de prosperidade para a capitania. Cultivo do algodão na capitania. O cultivo do algodão passou a se destacar como atividade econômica, gerando um período de prosperidade para a capitania. Com a recuperação da conicultura dos Estados Unidos da América, o algodão e o próprio Ceará entraram em crise, né? O que explica o envolvimento do cearense na Revolução Pernambucana de 1817. Quer dizer, Ceará em crise com a recuperação dos Estados Unidos. Com a recuperação da conicultura dos Estados Unidos da América, o algodão e o próprio Ceará entraram em crise, o que explica o envolvimento do cearense nas revoluções que nós vamos citar. Com a crise, o Ceará vai se envolver na Revolução Pernambucana,
Com a crise, o Ceará acaba se envolvendo na Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador. Vamos estar citando movimentos independentistas e império. O século XIX também foi marcado por alguns movimentos revolucionários e conflitos. Em 1817, alguns cearenses liderados pela família Alencar apoiaram a Revolução Pernambucana. O movimento, no entanto, ficou restrito ao Cariri, especialmente à cidade do Crato, e foi rapidamente sufocado. Como a gente já tinha falado, né? O século XIX foi marcado por alguns movimentos revolucionários e conflitos. Em 1817, alguns cearenses liderados pela família Alencar apoiaram a Revolução Pernambucana. O movimento, no entanto, ficou restrito ao Cariri, especialmente à cidade do Crato, e foi rapidamente sufocado. Em 1824, já após a independência, os mesmos ideais republicanos liberais apareceram no movimento mais amplo e organizado, que foi a Confederação do Equador. Em 1824. Aderindo aos revoltosos pernambucanos, várias cidades cearenses como Crato, Icó e Quixeramobim demonstraram sua insatisfação com o governo imperial. Após choques com o governo provisório controlado pelo imperador Dom Pedro I, foi estabelecida a República do Ceará em 26 de agosto de 1824. Vamos citar aqui algumas cidades que apoiaram o movimento: Crato, Icó e Quixeramobim. Após choques com o governo provisório, o imperador Dom Pedro I, no governo provisório de Dom Pedro I, foi estabelecida a República do Ceará. República do Ceará. A República do Ceará ocorre em 26 de agosto de 1824. Tendo Tristão Alencar como presidente do conselho que governaria a província. Tristão Alencar.
Tristão Alencar seria o governador da província. A forte repressão das forças imperiais, no entanto, derrotaram rapidamente o movimento rebelde devido a diversos motivos. A superioridade militar das tropas do governo imperial, a pouca participação popular, principais lideranças foram presas ou mortas. Superioridade militar, né? Do governo imperial, superioridade militar do governo imperial, pouca participação do povo, sendo assim, as principais lideranças foram presas ou mortas. Outro conflito que se destacou na história cearense foi a sedição de Pinto Madeira. Vamos estar colocando aqui. A sedição de Pinto Madeira foi um violento conflito entre a Vila do Crato, liderado por liberais republicanos, com maior destaque para a família Alencar, e a de Jardim, praticamente dominada por Pinto Madeira, de caráter absolutista e autoritário. Portanto, Crato, família Alencar. Crato com a família Alencar. Jardim, Pinto Madeira. A Vila do Crato, liderada por liberais republicanos, com maior destaque para a família Alencar, e a de Jardim, praticamente dominada por Pinto Madeira, de caráter absolutista e autoritário. Quer dizer, outro conflito que se destacou na história cearense foi a sedição de Pinto Madeira, um violento conflito na Vila do Crato, liderado por liberais republicanos, com maior destaque para a família Alencar, e a de Jardim, praticamente dominada por Pinto Madeira, de caráter absolutista e autoritário. As duas elites locais disputavam o controle político de Cariri e cearense. Por fim, os cratenses contrataram o mercenário francês Pierre Labatut
Os cratenses contrataram o mercenário francês Pierre Labatut e, reagindo com um exército formado por sertanejos humildes, renderam os jardineses. Pinto Madeira foi julgado sumariamente no Crato, após ser considerado culpado pela morte do liberal José Pinto Cidade. Portanto, José Pinto Cidade, entrando aqui na história do Ceará. Os cratenses contrataram o mercenário francês Pierre Labatut, reagindo com o exército formado por sertanejos humildes, renderam os jardinenses. Pinto Madeira foi julgado sumariamente no Crato após ser considerado culpado pela morte do liberal José Pinto Cidade. Continuando ainda o resumo histórico. Para a nossa aula de 45 minutos. Lembrando que todos os dias teremos nossas aulas de História do Ceará e em seguida História do Brasil, preparatório para concursos e também para o Enem. Estamos detalhando do modo mais simples para a aprendizagem. Também no século XIX, o Ceará sofreu um verdadeiro boom econômico durante o período da Guerra da Secessão. Vou colocar aqui. Guerra de Secessão. De 1861 a 1865, nos Estados Unidos. O Ceará sofreu um verdadeiro boom econômico durante o período da Guerra da Secessão, em 1861, até 1865 nos Estados Unidos, que, afetando a cotonicultura norte-americana, abriu o mercado mundial para o algodão cearense. Então, cotonicultura, algodão. Afetado a cultura do algodão nos Estados Unidos, abriu o mercado mundial para o algodão cearense. Foi nesse período que Fortaleza desbancou Aracati do porto de cidade principal do Ceará. O algodão substituiu o charque em importância econômica. Portanto, Fortaleza desbanca Aracati. Nesse período, Fortaleza desbanca Aracati.
Porém, a grande seca, né, voltamos a falar sobre seca de novo. A grande seca, importante saber as datas dessas grandes secas. A grande seca de 1877 até 1879. Portanto, essa grande seca interfere na agricultura do algodão, né? Essa grande seca interfere no algodão. Fortaleza foi invadido pelas vítimas da estiagem e uma grande parte da população cearense emigra para a Amazônia. Então vamos anotar esses detalhes aí, importante para estudo, para várias questões de história do Ceará. O que acontece nessa grande seca de 1877? O que acontece nessa grande seca? O que vai acontecer nessa grande seca é Fortaleza invadida, né? Fortaleza invadida por vítimas da estiagem. Fortaleza invadido por vítimas da estiagem e grande parte da população cearense emigra para a Amazônia. Emigra para a Amazônia. Grande número de cearenses migra para a Amazônia, contribuindo assim para o boom do primeiro ciclo da borracha. Então, ciclo da borracha. Primeiro ciclo da borracha. Grande parte da população contribui para o ciclo da borracha. A partir dessa seca, o Ceará passou a ser fator de atenção dentro da política nacional. Grande parte dos cearenses foram para a Amazônia para o ciclo da borracha. Depois de outro período de seca, o Império iniciou projetos sociais e de infraestrutura, né? O Império iniciou projetos sociais e infraestrutura.
Quer dizer, o Império fez a sua ação de governo para beneficiar a população cearense, que em grande parte saía do estado para o Amazonas, para a região norte do país. Percebemos vários fatos de seitas no estado do Ceará na sua história. A ação do Império com a construção do açude do Cedro. Açude do Cedro. Para amenizar as consequências da estiagem, fato que resultou com a criação da Comissão de Açudes e Irrigação, né? Comissão de Açudes e Irrigação. Comissão de Açudes e Irrigação. Aí foi criado DENOX, né? No século XIX, um movimento de grande importância aconteceu no Ceará. A campanha abolicionista, que aboliu a escravidão no estado em 25 de março de 1884. Portanto, no século XIX, a abolição no Ceará. Em 25 de março de 1884. Um movimento de grande importância no Ceará, a campanha abolicionista que aboliu a escravidão no estado em 25 de março de 1884, antes mesmo da Lei Áurea, que é de 1888. Foi, portanto, o primeiro estado brasileiro a abolir a escravatura. Dentro do Ceará, o primeiro município a abolir a escravatura foi Acarape, que depois do evento passou a ser chamado de Redenção. Acarape passou a se chamar Redenção. Primeiro estado brasileiro no qual o primeiro município a abolir a escravatura foi Acarape. Depois do evento passou a ser chamado de Redenção. O abolicionismo foi favorecido pela pouca importância da escravidão na economia cearense, relativamente às outras regiões do Brasil. Contou com o apoio da Igreja Católica, cujo principal nome, vamos contar aqui, né? Vamos estar colocando o porquê da escravidão ser abolida no Ceará. Vamos às justificativas da abolição da escravidão no Ceará. A escravidão no Ceará, ela
importância na economia local. Pouca importância na economia local. Contou com o apoio da Igreja Católica, né? Apoio da Igreja Católica. Contou com o apoio da Igreja Católica para que acontecesse realmente a libertação dos escravos. O principal nome foi do padre João Augusto da Frota. Padre João Augusto da Frota. Grupos formados por mulheres da elite do Estado. Além da pequena quantidade de escravos, quando da campanha abolicionista, muitos escravos eram vendidos para o trabalho em outras províncias, com maior demanda de trabalho compulsório. Pela grande dificuldade em atracar navios, devido ao mar bravio, a capital cearense era um péssimo ancoradouro, o que fazia dos jangadeiros um elemento de suma importância para a economia local, já que o embarque e desembarque do porto de Fortaleza tinha que ser feito por meio de embarcações pequenas e submersíveis, conhecido como jangadas. E a forte campanha abolicionista em 1881 campanha abolicionista convenceu os jangadeiros cearenses a não mais realizar o transporte de escravos para a terra firme, sob o seguinte lema: no Ceará não se embarcam mais escravos. O movimento do Ceará, né, jangadeiros sob liderança de, guarda esse nome aí, Francisco José do Nascimento. Francisco José do Nascimento. O Dragão do Mar. Inclusive, em aprofundamentos, teremos aprofundamentos também sobre a história de Dragão do Mar, né? O Dragão do Mar também tem uma história muito importante para se contar. Dragão do Mar recebeu o nome de um centro cultural na cidade de Fortaleza. Ganhou significativa simpatia da população cearense. Então,
O lema era: no Ceará não se embarcam mais escravos. No Ceará não se embarcam mais escravos. Lema dos jangadeiros. Ou seja, a campanha abolicionista de 1881 convenceu jangadeiros cearenses a não mais realizar o transporte de escravos para a terra firme. Sob o lema "no Ceará não se embarcam mais escravos", o movimento comandado pelo jangadeiro Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, foi um dos grandes combatentes da escravidão no Ceará. Então, estamos terminando a nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima aula estaremos entrando no assunto da República Velha. Não deixe de acompanhar a aula anterior e também as aulas posteriores. Essas aulas foram bem sintetizadas para o seu estudo. Nada impede, é importante que você aprofunde. Mas lembrando que essa aula é bem objetiva, própria para se fazer os concursos, né? Bem própria e bem objetiva para a realização dos concursos. Portanto, na aula de amanhã, vamos estar continuando sobre a República Velha no Ceará. Lembrando que o nosso curso será de História do Ceará, depois iremos para a História do Brasil e Geografia. Conteúdos que são preparatórios para concurso público e também para o Enem. Espero que tenham gostado da aula. Vocês podem comentar, sugerir, fazer perguntas, compartilhe, curtam, se inscreva nas aulas, convide os amigos para se inscrever, mesmo aqueles que não vão fazer concurso, convide para se inscrever, para fortalecer o nosso canal. Com o canal fortalecido, teremos mais um suporte do YouTube. Então, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus.